aí, galera do canal Oi Oi Oi, pronto aqui para mais um vídeo neste canal. E hoje o tema é TV Cultura. TV Cultura que tem uma programação aí bastante diferentona das demais emissoras de TV. E vamos dizer o porquê ela tem essa programação diferentona aí, TV Cultura, presente para nós no estado de São Paulo desde 1969, né? Eu quero aplausos mais alto. Apesar de ter a data de inauguração, né? A data de inauguração da TV Cultura, eles mesmos dizem que é 1969. A TV Cultura em si, ela existe desde 1960, gente. Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Bastante tempo aí. Porque o que acontece, né? Lá para 1958, o governo ele cedeu uma concessão pro Assis Chateaubriand, que o Assis Chateaubriand já tinha a Tupi, então eles concederam mais um canal de televisão para o Assis Chateaubriand, que naquela época ele era dono, né, do grupo Diários Associados, que era um conglomerado de jornal, tinha a TV Tupi junto, tal. Então, aí em 1960 surge a TV Cultura em São Paulo, já com essa característica de ser uma emissora que falasse sobre cultura e também educação. Hoje a gente vai aprender a comer macarrão segundo os critérios da esquerda italiana. Uma estação de televisão voltada para a cultura e para a educação. Então a cultura, ela já nasceu com essa vocação, né, de estar voltada, obviamente, para a cultura e para a educação. E foi assim, né, até 1965, mais ou menos. A TV Cultura, né, podemos dizer assim que a TV Cultura é tipo uma TV irmã da TV Tupi, já que fazia tudo parte dos Diários Associados. São os irmãos, são os amigos. A TV Cultura, ela operava, né, os estúdios da TV Cultura ficava num edifício, acho que Guilherme Guinle, um edifício de nome Guinle, no centro de São Paulo, que eram era o mesmo edifício dos Diários Associados, se não me engano, e o mesmo edifício aonde ocorreu a primeira Bienal de São Paulo também, tá? Ficava tudo lá no mesmo edifício, Guilherme Guinle, alguma coisa assim, na rua 7 de Abril, então a TV Cultura tinha os seus estúdios lá. Só que para um programa de competição, eles utilizavam um cenário que ficava ali, passando da Ponte da Freguesia do Ó, tinha a Avenida Santa Marina ali, o bairro da Água Branca, a Lapa de Baixo, ou como queira, tinha uma pequena lagoa nesse cenário que eles utilizavam. Então, a TV Cultura utilizava muito aquele lugar para filmar um programa. E o que acontece? Em 1965, a TV Cultura pega fogo. Os estúdios da TV Cultura, ali no edifício Guilherme Guinle, edifício Guinle, na 7 de Abril, eles pegam fogo. Então, eles ficam por um tempo utilizando as instalações da TV Tupi, que ficavam ali na Alfonso Bovero, no Sumaré. Prédio esse da Alfonso Bovero, onde ficava lá as instalações da antiga MTV, ficava as instalações da antiga TV Tupi também, tá, gente? Lá no Sumaré. Então, por um tempo,
ficou operando nesses estúdios do Sumaré, lá utilizando os estúdios da TV Tupi. Só que o que acontece? Nessa época também, o Assis Chateaubriand, ele já estava começando a contrair umas dívidas. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Por conta desse incêndio que aconteceu na TV Cultura em 65, aí Chateaubriand já começou a ficar endividado. Lá para 68, quando ele morre... Morreu. Desculpa. As dívidas da TV Tupi começam, né, a aparecer já logo depois da morte do Assis Chateaubriand, que aí já começa a pipocar todas as dívidas que vai culminar lá no fechamento da TV Tupi em 1980. Então, para tentar sanar essa dívida, o que o Assis Chateaubriand faz? Ele pega, fala para o governo do estado de São Paulo, ó, eu não tenho como assumir essa emissora de televisão, tá difícil, porque deu incêndio e para construir também um estúdio novo, tô ficando, vai dar muita dívida, eu já tô endividado. Não tenho dinheiro, inferno! Então, ó, vou passar para vocês, vocês querem comprar? Essa emissora de televisão? Então aí o governo do estado de São Paulo naquela época, tá bom, tá, a gente compra aí sua emissora de televisão. Tá bom. Como forma de você pagar a sua dívida, então passa aí pra gente. E foi assim que a TV Cultura, ela foi passada para o governo do estado de São Paulo. E em 1967, o governador da época, o Abreu Sodré, ele cria a Fundação Padre Anchieta, que engloba a TV Cultura, Rádio Cultura, AM e antigamente AM e FM, e engloba, né, rádio e televisão Cultura e outras atividades da Fundação Padre Anchieta. Essa Fundação Padre Anchieta foi composta, né, acho que ela ainda é composta, não sei, por diversos profissionais de universidades, no caso, universidades paulistas, como a USP, a Unicamp, a PUC e o Mackenzie, tá? As 5 importantes, né? As 5 universidades mais importantes do estado de São Paulo. Naquela época, e até, né, naquela época se pensou em mudar o nome para TV Educativa, TV Educação, mas como os funcionários que já trabalhavam na TV Cultura estavam acostumados a ter o nome, né, TV Cultura, então ficou como TV Cultura. Então, assim, a partir de 1967, aquele lugar aonde eles faziam a filmagem de um programa de competição, ali na Lapa de Baixo, no bairro da Água Branca, o governador começou a aterrar o lago que tinha lá e assim começou a construir a Fundação Padre Anchieta, né, as instalações da onde viriam ser a nova sede da TV Cultura e a Rádio Cultura. E assim, em 1969, foi reinaugurada, vamos dizer assim, a TV Cultura, tá, gente? A TV Cultura aí, como a gente conhece hoje em dia, que é uma emissora pública, tá? E, se tratando de uma emissora pública, como que funciona a administração da TV Cultura? Bom, a TV Cultura ela tem um conselho, tá? Tem um conselho administrativo lá. Fala comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo. E esse conselho administrativo é que elege o presidente da emissora a cada, sei lá, quanto tempo. Acho que o atual presidente
da TV Cultura está lá desde 2019. Então, não sei de quanto tempo em tempo eles elegem um novo presidente. Esse conselho tem 47 pessoas. Acho que deve ter esses acadêmicos das universidades aí. Tem pessoal que é vitalício. Tem representantes dos funcionários da TV Cultura. Todos eles fazem parte desse conselho administrativo da TV Cultura. E como que é o repasse de verbas para a TV Cultura? Porque a TV Cultura, ela não tem comercial, ela não gera receita para a televisão através de comerciais de TV. Porque as emissoras que a gente conhece aí, Globo, SBT, Record, enfim, elas geram receita através dos comerciais de televisão e patrocínios, né? Os programas dessas emissoras geralmente possuem um tipo de patrocínio. Na TV Cultura, não. Na TV Cultura, entra um dinheiro de empresas privadas? Entra, mas entra em forma de apoio cultural, já que na TV Cultura não tem comercial de televisão. Então, uma forma de entrar dinheiro é via apoio cultural das empresas, elas apoiam culturalmente um programa, e também repasse de verba pelo governador do estado de São Paulo via Assembleia Legislativa, a Alesp, né? É a Alesp lá, os deputados estaduais que aprovam um repasse de verbas assinado pelo governador do estado de São Paulo para ter uma verba para televisão, né, para a TV Cultura aí funcionar, tá? E fora isso, tem também o licenciamento de produtos da TV Cultura, né? Os produtos geralmente que vêm de programas infantis aí, como Castelo Rá-Tim-Bum, a exposição, né? A exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, sucesso. Vira e mexe tem a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, tem produtos do Cocoricó. Eu lembro, né, que tem o ovo caipira, Cocoricó. Então são licenciamentos, as verbas, né, da TV Cultura também vêm através do licenciamento desses produtos que certos programas fazem sucesso. Então, eles licenciam marcas, né, produtos com o nome desses programas. E falando em programas, uma lista aqui de alguns programas da TV Cultura. Uns programas diferentões, assim, a TV Cultura tem programas bastante diferentões. Mas, no início da TV Cultura, o que eu posso destacar aqui é que lá para 1970, 1969, tinha o curso de madureza ginasial. Oi? O famoso supletivo. Que bom. Numa época que era ousado investir em educação pela televisão, já que não era assim, o acesso à televisão estava começando, né? No início dos anos 70, os aparelhos de televisão, eles estavam começando a baratear. Então, a maioria das pessoas estava começando a ter aparelhos de televisão em preto e branco. Então, aproveitando também essa deixa, aí começou também esse programa de curso supletivo ginasial, porque assim as pessoas poderiam aproveitar o tempinho que elas tinham para estudar o ginásio através da televisão. Uma das professoras desse curso ginasial, né, o curso de madureza ginasial, uma das professoras foi a Ruth Cardoso. Outro programa que eu posso destacar aqui, que tinha no início da TV Cultura, era o Inglês com Música.
Teachers, lift the sound. O Inglês com Música, ele foi criado no ano de 1975 e era apresentado por Marisa Leite de Barros. E era aí, como eu disse, voltado para o ensino de inglês através da música. Os outros programas que eu posso destacar aqui de ensino, né? Telecurso 1º e 2º grau. Sai essa fumacinha. Abre uma garrafa de cerveja ou de refrigerante. Também sai uma espécie de fumacinha do gargalo. Aqui tem o Telecurso 2000 e tem o anterior ao Telecurso 2000, tem o Telecurso de 1º e 2º graus, que era a educação ginasial e educação de ensino médio, através do estudo de apostilas. E aqui, a TV Cultura também, ela faz bastante parcerias com outras emissoras para a programação deles. Aqui no caso do Telecurso de 1º e 2º grau, a Fundação Padre Anchieta fez uma parceria com a Fundação Roberto Marinho, que é a fundação da Globo. Então, juntos, eles fizeram aqui o Telecurso 1º e 2º graus para quem tivesse atrasado aí nos estudos, através das apostilas, para poder tirar o diploma ou de ginásio ou de ensino médio, tá? E outro programa de estudo também que eu posso destacar aqui, Vestibulando. Tá? Muita gente passou em universidade através do programa Vestibulando. Muita gente não tinha dinheiro para pagar um cursinho pré-vestibular. Aí estudava através do Vestibulando, né? O programa Vestibulando, que contava com as matérias que a gente tinha aí nos cursinhos: redação, gramática, química, física, matemática, enfim. Agora, os outros programas, né, que eu posso destacar aqui. Programas infantis com viés educacional. Os programas infantis com viés educacional, para fazer a criança aprender a ler e a escrever. Eu posso destacar aqui o pioneiro Vila Sésamo. Nesse Vila Sésamo, aqui a TV Cultura também utilizou parceria com a TV Globo, né, através Fundação Padre Anchieta e Fundação Roberto Marinho. Aí aqui, nesse Vila Sésamo, nos anos 70, tinha atores como Armando Bogos, Sônia Braga, Aracibana Balabanian, todos faziam parte do infantil Vila Sésamo nos anos 70. Outro programa que eu posso destacar já nos anos 80 e que eu me lembro um pouquinho, de eu assistir um pouquinho, foi o programa Curumim. O programa Curumim foi o infantil, né, aos moldes de Vila Sésamo, de ensinar a criança as letrinhas, as palavras, os nomes das coisas, né? E esse programa Curumim durou de 1981 até 1985. Tinha o ator Sérgio Manberti no programa Curumim. O outro também aqui, que foi ao ar nos anos de 85 a 86, foi o Catavento. Similar ao Curumim e ao Vila Sésamo, também nessa pegada educacional, de criança aprender a ler, escrever, as cores, quadrado, redondo, triângulo. E nos anos 90, nós tivemos aí o Rá-Tim-Bum, né, o famoso Rá-Tim-Bum, que tinha os quadros como o Senta que lá vem a história.
Aham, Cláudia, senta lá. Aham, Cláudia, senta lá. Teve o quadro também teve uma historinha, Banho de Aventura, que no Banho de Aventura, na historinha do Banho de Aventura, tinha o Júlio, do Cocoricó. Era o Júlio que estava procurando o leãozinho dele, que foi para a lavanderia, e o leãozinho sumiu na lavanderia. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Léo, onde é que está? Não sei! E também, né, nos anos 90, no Rá-Tim-Bum, tinha aquele, né, tinha aqueles porquinhos ensinando as crianças a tomar banho. Daí o povo concentrado, o povo fede, porque a maioria fede. Aí fica o quê? Uma concentração de caatinga. O quadro do professor Tibúrcio. E em 1994, o famosérrimo Castelo Rá-Tim-Bum, que aí, né, Castelo Rá-Tim-Bum dispensa apresentações, Zeca, Pedro e Biba e mais o Nino ao comando aí do Castelo Rá-Tim-Bum. E bem, né, a franquia Rá-Tim-Bum, gente, gerou o William Rá-Tim-Bum, não tão famoso, né, das franquias Rá-Tim-Bum aí, dos programas Rá-Tim-Bum, o menos famosinho é o William Rá-Tim-Bum. Bom, e já que estamos falando de crianças, né? Outro programa que eu posso destacar aqui mais na linha de um entretenimento foi o programa Bambalalão. Esse programa Bambalalão, ele tinha contação de histórias, tinha teatro de bonecos e tinha competição entre equipes, né? Não era competição menino contra menina, como era na Xuxa, mas era competição entre equipes. Então tinha a equipe vermelha e a equipe amarela que se enfrentavam. Eu não lembro se era para criança da pré-escola, dos primeiros anos do primário, mas eu lembro que eu gostava de assistir bastante também o Bambalalão, né? E tinha o Proibido Colar. Pai, você não abriu o caderno, mas está escrevendo. Por quê? O Proibido Colar também era uma competição escolar. No início, o programa, ele foi ao ar no início aí dos anos 80. Era uma competição escolar ginasial, já as crianças mais velhas, por volta aí dos 13, 14 anos. E essa competição escolar era comandada por Antônio Fagundes e Clarice Abujanra, aí nos anos 80. E tinha também a sessão de, continuando aqui, né, falando das crianças, tinha a sessão de desenhos Gloob Gloob, com os desenhos diferentões aí, o Gloob Gloob, que foi de 1991 até 1999, tinha desenhos alternativos da Alemanha, da França, da República Tcheca, da Inglaterra, uns desenhos bastante alternativão, assim. Para o público pré-adolescente, tinha o programa Revistinha. Ele era uma espécie de quiz com um programa de informação e curiosidades aí do mundo jovem e pré-adolescente, tá, gente? Tinha os desenhos que eram fora do Gloob Gloob, que eu me lembro que passava num horário que era fora do Gloob Gloob. A Pedra do Sonho, que passou, acho que entre 94 e 95, que eu me lembro. Eu lembro que passou Animais do Bosque dos Vinténs. Tinha o Doug, que eu gostava, desses é o que eu gostava mais de assistir, era o Doug. E tinha o Peter Rabbit, tá? Aqui, baseado nos livros da escritora inglesa Beatrice Potter. Não tem nada a ver com Harry Potter, né, gente? Mas é o nome da autora dos livrinhos aqui, do Peter Rabbit. E os seriados também voltados aí para o público infanto-juvenil. O Mundo da Lua, tivemos aqui, né, o Lucas Silva e Silva, as aventuras de Lucas Silva e Silva,
e as histórias que Lucas Silvio Silva contava num gravador antigo que ele ganhou do avô. Anos Incríveis, que passou em 1993, começou em 1993 que eu me lembro. Mundo da Lua entre 91 e 92. Anos Incríveis, eu me lembro em 1993. Anos Incríveis foi a primeira série, acho que internacional, que passou na TV Cultura. E aqui, Anos Incríveis focava na vida do garoto de 12 anos, Kevin Arnold. O Kevin Arnold, que morava num subúrbio de classe média americano nos anos 60, então contava tudo, né, o que se passava com Kevin Arnold naqueles tempos, né, nos anos 60, nos Estados Unidos. Confissões de Adolescente. Confissões de Adolescente, nossa, esse eu amava assistir, porque eu era adolescente na época, eu lá com os meus 16 anos, acompanhava as histórias de Diana, Bárbara, Natália e Carol. Aqui, Diana, Bárbara, Natália e Carol, 4 irmãs, e os dilemas de adolescência, né? Aqueles dilemas da adolescência dos anos 90. Então, eu não perdia um episódio de Confissões de Adolescente. E tinha também o Família Twist, tá? O Família Twist era um seriado australiano e era de uma família que morava num farol, que eu me lembro, e tinha uns acontecimentos sobrenaturais aí que acontecia com essa família. E bom, teve um outro desenho aqui que eu não falei, um mais juvenil, infanto-juvenil, Os Aventuras de Tintim, também passava aí nas noites da TV Cultura, antes, sei lá, de Anos Incríveis, antes de Confissões de Adolescente, antes de Família Twist, não lembro, mas eu lembro que passava aí o desenho também, a série animada, Aventuras de Tintim, o destemido jornalista Tintim com seu cachorro Milu e o amigo deles, né, o Capitão Braddock, as aventuras que Tintim passava, tudo, né, baseado nos quadrinhos do desenhista belga Hergés. E agora, os programas para os jovens, né? Já falamos aí de crianças, de pré-adolescentes, agora os jovens. Os programas para os jovens, para os adolescentes. O Jovem Urgente, que também foi o pioneiro lá em 1969, foi o programa pioneiro dos programas que tem aí para os jovens, né? Altas Horas, Matéria-Prima, Programa Livre. O pioneiro de programa para jovens foi o Jovem Urgente, que focava nas questões da juventude daquela época, 1969, tá? Anos mais tarde, já em 1990, a TV Cultura resolve trazer de volta esses programas para os jovens, e aqui o Matéria-Prima surge, né, em 1990, apresentado por Serginho Groisman. Com o término, né, do programa Matéria-Prima, aí entrou no lugar o fanzine e entrou no lugar do Serginho Groisman o escritor Marcelo Rubens Paiva. O programa tinha a mesma proposta, mas não foi tão bem assim o programa. E tinha o Musicaus. O Musicaus, que foi apresentado pelo DJ da MTV Gastão Moreira. Ele saiu da MTV um tempo, foi para a TV Cultura. E o Musicaus era uma mistura do programa Fábrica do Som com Matéria-Prima. E falando em Fábrica do Som,
o programa musical para os jovens nos anos 80 atraía principalmente o público universitário, e esse Fábrica do Som era apresentado pelo videomaker Tadeu Jungle, videomaker publicitário Tadeu Jungle. Nessa época, a TV Cultura tinha uma parceria com o Sesc Pompeia e trazia bandas de vanguarda do rock paulistano, do rock carioca, para tocar no Sesc Pompeia. Então, acredito que o programa devia... Eu não sei se era gravado, se rolava ao vivo. Eu sei que passava de sábado... Era sábado à noite, sei lá, tipo 6h30, 7 da noite. Eu sei que passava o Fábrica do Som. E também, nessa pegada jovem e música, tinha ou não, tem, né? Ainda existe o programa Manos e Minas, que está no ar desde 1993 e é voltado para a cultura do rap, do hip hop, do grafite, e traz aí os DJs, né, os MCs do rap e do hip hop. Bom, de programas adultos, eu posso destacar aqui o Roda Viva, que é exibido desde 1986 e já entrevistou um monte de gente no Roda Viva. Tem entrevista com a Ayrton Senna, com a Dercy, com a Hebe. Tem quase 40 anos de programa aí de Roda Viva. O Ensaio, né? O Ensaio, ele é um programa musical que ele começou na TV Cultura como MPB especial. Então, ele era exibido como MPB especial entre 1972 e 75, aí ele voltou em 1989 com o nome de Ensaio. O diferencial do programa Ensaio é que ele faz um registro mais intimista dos artistas ali que vão cantar, e também eles são entrevistados. Então ali tem luz baixa, tem muito zoom no rosto, muito zoom nas mãos do cantor, né? E geralmente quem pergunta, né? A pergunta ela não o microfone não fica aberto para quem pergunta, só fica aberto para o cantor dar a resposta. E nesse programa do Ensaio, né? Já foi o Caetano Veloso, já foi a Gal, o Gil, já foi Tom Zé, já foi o Originais do Samba, Doniran Barbosa, já foi a Elis Regina, já foi um monte de gente bamba aí da MPB para se apresentar no programa Ensaio. E outro programa assim bem diferentão também que a TV Cultura exibia era o Lanterna Mágica. O Lanterna Mágica, que foi exibido entre 1984 e 1983, apresentado pela Silvana Teixeira, exibia animações e vídeos de arte, falava de técnicas de animação, assim, todo um paraíso para quem fazia curtas de animação naquela época, né? Outro programa que eu posso destacar aqui, que eu falei do som pop no vídeo da MTV, que era um programa que era exibido videoclipe, tá? Até de 1989 a 1993, ele teve um apresentador, o Kid Vinil, mas antes não. Antes era só a exibição de clipes sem apresentador. E o que mais eu posso destacar da TV Cultura, gente? Ensino de idioma também, além do inglês com música que eu já falei, tinha um outro programa já mais repaginado, né? Nos anos 90, fim dos anos 90, que ensinava inglês. My equipe play very nice before this time Iraq and Saudi Africa. Mas também, lá para os anos 80, a Cultura já deu aula de francês, método Caprese. C'est une petite fille qui n'a pas l'esprit très rapide. Sabia não? Now the world don't move to the beat of just one drum. Às vezes eu assistia
essa aula de francês aí, não entendia nada. Continua não entendendo nada de francês. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Tinha aula de francês, eu sei que tinha aula de italiano. Hoje a gente vai aprender macarrão, segundo os critérios da esquerda italiana. E além do italiano, também tinha aula de alemão. Guten Tag, ich heiße Martin. Eita! Eu me lembro das aulas de alemão. Alemão parece um pouco com holandês aqui, né? Que bom. Alles gut, tudo bem. E em holandês, alles gut, alles goed. Tudo bem? Tudo bem. Empolgante. E tinha também aula de japonês. No Japão há muitas maneiras de servir peixe. Que passava. Tinha aula de espanhol. Espero que esteja Juana em casa. Eu vou pular fora que eu vou pra casa. E também tinha o Nossa Língua Portuguesa, né? Que era lá o professor Pasquale tirando as nossas dúvidas do idioma português. E eu me lembro também, gente, que passava um programa em português, Nos Entendemos, só que não durou muito não. Por quê? Bom, teve uma vez que o Ed Mota, ele foi convidado para esse programa. Era um programa que passava simultaneamente Brasil, Portugal, a TV Cultura e alguma emissora pública lá de Portugal. Aí vocês já podem imaginar, né? Ed Mota e treta tipo o leite e o Nescau. Enfim, é uma pataquada sem tamanho. Eu não sei o que ele falou nesse programa Em Português Nos Entendemos, que deu treta lá com um apresentador lá em Portugal. Aí o programa, acho que teve deve ter durado mais um mês, mais 2 meses, não sei. Aí parou de ser exibido, né, gente? E também eu posso destacar aqui de outras programações da cultura. Gente, tinha o Festa Baile. Festa Baile era um programa voltado para a terceira idade, né? O público adulto, terceira idade. Eu lembro que passava de sábado. Era baile, gente. Era baile da saudade televisionado. Então, quem apresentava esses bailes da saudade, por vezes foi o Aguinaldo Raiol e por vezes foi o cantor Francisco Petrônio. Eles que apresentavam, e era literalmente isso, o baile da saudade lá. Eram os velhinhos dançando, como se eles estivessem no baile que eles iam lá na juventude. E tinha também o Viola Minha Viola, né? Viola Minha Viola também era para um público mais idosinho, para relembrar as músicas caipiras, né? Assim, o caipira raiz, não tô falando de sertanejo universitário, tá? Era o caipira raiz, a música sertaneja tradicional. E era apresentado naquela época pela cantora caipira Inesita Barroso, né? Ela que sempre apresentava o Viola Minha Viola. Tinha um similar, que era o Senhor Brasil, que era apresentado lá no Sesc Pompeia, em mais uma parceria da TV Cultura com o Sesc Pompeia. Aí eles meio que abriram um leque, né? Cantores populares do interior do Brasil, além de cantores de música sertaneja tradicional raiz. Tinha um outro programa também bastante curioso na TV Cultura, que era o Sua Cidade Faz o Show. Eu lembro que meu pai, ele assistia, né? Ele costumava assistir esse Sua Cidade Faz o Show, que o programa ele era itinerante. Então, cada domingo, os apresentadores, eles estavam numa cidade do estado de São Paulo.
Aí também, né, esse Sua Cidade Faz o Show era meio que uma média para os prefeitos das cidades fazer uma mediazinha com o governador, falar assim, olha só, como a minha cidade é, seu governador, não sei o que lá, né? Os prefeitos, eles aproveitavam para fazer uma mediazinha aí com o pessoal, né? Com o pessoal do governo do estado, né? Vamos dizer assim. E bem, outro programa aqui que eu posso destacar, filmes, né? A TV Cultura tinha sessão, acho que ainda deve passar alguns filmes, né, interessantes aí na TV Cultura, mas geralmente a TV Cultura, assim, eles passavam o Cine Brasil com filmes brasileiros. Eu lembro que passava muitos filmes das chanchadas, com Mazzaropi, o Oscarito, Grande Otelo, Dercy Gonçalves, né? Passava todos esses filmes, esses clássicos nacionais, Sim a Moça, passava Tico Tico no Fubá, passava os filmes do Mazzaropi, passava os filmes de chanchadas, né, da Atlântida, da Cinédia, e também passava filmes mais conceituais, vamos dizer assim, uns filmes mais pensantes, né, fora do circuito hollywoodiano. Então passava filmes franceses do Jean-Luc Godard, do outro lá que fez Os Incompreendidos, o Truffaut, passava filme do Truffaut, passava filme italiano do Luchino Visconti, passava Federico Fellini, né, de filmes italianos. Eu lembro uma vez de ter assistido Noites de Cabiria, que é do Fellini, filme italiano. Passava Decálogo, é uma série de filmes polonês baseados nos 10 mandamentos da Bíblia, do cineasta Krzysztof Kieslowski. Oi? Eu lembro também que tinha uma sessão matinê da TV Cultura, que eram filmes que passavam no sábado à tarde, e geralmente eram filmes que eram clássicos antigos de Hollywood. Então era muito filme com o Fred Astaire, com a Ginger Rogers, com o Gene Kelly, principalmente filmes musicais, né, da Hollywood dos anos 30, dos anos 50, passava nessa sessão matinê. Mas também eu me lembro uma vez que ia passar, eles tinham prometido passar no primeiro dia do ano, sei lá, 95, 94, eu não me lembro quando, eles tinham prometido passar Beatles, os Reis do Iê Iê Iê. Na TV Cultura. Só que o que aconteceu, né? Os Beatles, Rei do Iê Iê Iê, não passou, porque o que passou foi a posse do presidente Fernando Henrique Cardoso. E eu doida para ver Beatles, os Reis do Iê Iê Iê, só que no lugar estava passando a posse do Fernando Henrique Cardoso. O da posse do Fernando Henrique Cardoso. Eu fiquei, na época, muito frustrada, porque eu queria ver Beatles, os Reis do Iê Iê Iê, e não a posse do FHC naquela época, né? E, gente, é isso. A programação bem diferentona aí da TV Cultura. E deixa eu lembrar mais outros programas que tinha. Sim, tinha o Quem Sabe Sabe, que era uma competição tipo Proibido Colar, só que era uma competição adulta entre empresas
Então, as pessoas das empresas, elas competiam entre si, competição de conhecimentos gerais, e tinha o programa Enigma, né? O programa Enigma foi feito assim numa pegada meio com o sucesso dos filmes do Indiana Jones. Aí despertava também o arqueólogo que existia dentro de cada um de nós, no programa Enigma. E é isso, né, gente? A programação diferentona da TV Cultura, sempre voltada para a educação, para o conhecimento, e fora também as parcerias que a TV Cultura fez com emissoras públicas de fora do Brasil. Passava o campeonato alemão, passava na TV Cultura, passava o campeonato japonês, tinha um programa, o Vitrine, que passava os bastidores da televisão, e não só da TV Cultura, mas passava os bastidores de várias emissoras de televisão, falava sobre publicidade, falava sobre mídia impressa, enfim. A TV Cultura sempre teve uma programação bastante diferentona do resto das outras emissoras, né? Elitista? Não sei, mas eu lembro assim, a gente em casa costumava assistir até bastante TV Cultura, né? Eu via muita TV Cultura assim quando eu era criança e quando eu era adolescente. Assistia assim em casa, era bastante vista a TV Cultura. E também por uma curiosidade da vida aí, a fábrica que meu pai trabalhava, meu pai era operário de fábrica, a fábrica que ele trabalhava ficava em frente aos estúdios da TV Cultura, lá na Lapa de Baixo. Então, muitas vezes meu pai tirava um descansinho depois da hora do almoço, fora da fábrica. Aí tava assim o pessoal que trabalhava na TV Cultura, né, câmera, pessoal de técnica, né? Aí conversava com o pessoal da fábrica que meu pai trabalhava, com o meu pai. Então, meu pai tinha algumas amizades ali com o pessoal da técnica da TV Cultura. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like aí. Se inscreve aqui no canal, tá? E segue a gente lá no @canal Oioioi. O próximo assunto do canal vão ser os grupos musicais infantis. Já entrando aí na pegada de Dia da Criança, nós vamos falar dos grupos musicais infantis para o mês, abrindo aí o mês de outubro, tá bom, pessoal? E é isso daí. Um beijo pra vocês e fui!